Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos iniciando um tempo novo de devocional baseado no livro de João e um comentário devocional do Bispo Wright, homem tão importante, grande escritor e pregador, que nos meados dos anos de 1880 foi primeiro bispo de Liverpool, e tem seu grande ministério até nós hoje, com seus escritos, nos abençoando. E baseado neste comentário dessa devocional que nós pretendemos essa longa caminhada de estudar alguns versículos do livro e do Evangelho de João. E eu convido você a meditar hoje logo no início, para que tenhamos um tempo proveitoso, breve, de estudo da Palavra do Senhor e aprendendo com este grande homem da história algumas características que ele aponta e que são para o nosso ensinamento. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: Do princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse evangelho de João é um evangelho tão particular que narra algumas características que nos outros três evangelhos não aparecem, mas não significa que elas não são tão importantes, mas sim, também que no Evangelho de João ele coloca com tanta força, com tanta profundidade a obra de Cristo, a salvação, a justificação. Essa diferença não significa que um é mais ou menos inspirado que pelo Senhor, mas sim todos usados por Deus para falar para nós através do Espírito Santo e nos ensinar nos dias de hoje. E uma característica muito importante do Evangelho de João é que ele exalta tanto a divindade de Cristo, a sua salvação, o seu poder, a sua divindade, aquilo que o próprio Cristo é encarnado. Por isso que nós não temos dúvida de como nós lemos nesse texto, o verbo sim é o próprio Cristo, está se referindo exatamente a Cristo. Por isso que nós lemos esses 5 primeiros versículos e estamos entendendo que é Cristo, o Cristo encarnado. E então o Bispo Wright vai nos dizer alguns princípios que se aplicam a nós nesse texto, e o primeiro é justamente o seguinte: aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é eterno. Ele é eterno, assim como diz o texto, é que antes de todas as coisas, antes de que houvesse mundo, o próprio João vai repetir, ele é Deus. Ele é eterno acima de todas as coisas. Antes de existisse mundo, ele é Deus. Assim como diz também lá em Colossenses, né? Colossenses 1,17 diz que antes de todas as coisas, ele é Deus. Jesus Cristo é eterno, ele não é uma criação. E a segunda característica que ele apresenta é, segundo, aprendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, e ainda assim é um com Ele. O texto que nós lemos diz que o Verbo estava com Deus. Ele está conjuntamente com Deus Pai. Ele estava com Deus em todas as situações. Ele é igual a Deus em sua glória, em seu poder. Ele é co-herdeiro dessa majestade. Ele é o próprio Deus. Essa exaltação do próprio Deus, colocando Jesus Cristo como ele realmente é. Ele está com Deus, ele é o próprio Deus. Essa igualdade na sua divindade, mas essa diferença na sua essência, que na verdade é que ele coloca Bispo Wright na terceira aplicação a nós. Terceiro, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele, o Verbo era Deus, ele estava com Deus e ele é o próprio Deus.
Jesus Cristo, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que não é um ser criado, ele não é mais um anjo, ele não é mais uma criatura, ele é o próprio Deus, ele estava com Deus e ele é o próprio Deus. Em quarto lugar, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e por meio dele tudo se fez. Ele é o Criador, ele é Deus e ele, junto com Deus Pai, a Trindade presente desde a criação. Então ele não é um ser criado, ele é o autor da criação, através dele tudo se fez. Ele mandou, ele ordenou e tudo foi criado. O próprio Deus, o próprio Cristo. E por último, aprendemos que Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida espiritual. Essa vida estava com Deus nessa luz presente para este mundo. É a luz da salvação, é a luz deste mundo, é o próprio Cristo. Mesmo desde o Éden, antes da queda, com Adão e Eva, Cristo estava lá. Cristo com ele, a Trindade presente. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Ele é a luz que ilumina neste mundo perdido. Ele é a nossa esperança. Ele é o que dá a vida. Ele é a luz espiritual que nos faz viver. Ele é a fonte de toda a vida. Só Cristo. Ele é a nossa luz. É verdade que nesses 5 versículos que nós lemos, tem muitos detalhes que nós não compreendemos, mas não significa que são detalhes que não fazem sentido. O Bispo Rai diz, no texto há muitas coisas que não podemos explicar, mas em que devemos crer e nos alegrar com a humildade de coração. Se nós conhecemos a Deus, esse Deus todo-poderoso, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, o Criador, o Deus Santo, que assim se humilhou para vir até nós. Então, quanto mais nós reconhecemos o nosso pecado, mais exaltamos a esse Deus que teve que se humilhar para vir nos salvar, mostrar o seu grande amor. O Redentor da humildade precisou ser a fim de providenciar a redenção eterna aos pecadores. Bispo Riley diz o seguinte: a medida exata da malignidade do pecado é reconhecida quando consideramos a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Cristo é tão excelso, então o pecado é realmente abominável. Se Cristo, todo-poderoso, excelso, ele sendo Deus, ele sendo todo-poderoso, se humilhou para nos salvar, significa que o nosso pecado realmente ele é abominável. Ele é cruel para chegar ao ponto do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, ter que vir a esse mundo para demonstrar o seu amor e nos salvar. Jesus Cristo, então, que, como narrado em João, ele é o próprio Deus, ele é o Criador, mas também ele é o Deus Emanuel. É o Deus conosco que veio a esse mundo para nos salvar, para nos redimir. Ele é a sólida pedra fundamental, capaz de suportar o peso do pecado do mundo. Aquele que nele crê não será de modo algum envergonhado, como diz 1 Pedro 2:6. Possamos louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor pelas maravilhas da salvação.
esse Deus todo-poderoso, Criador, que se humilhou para vir a esse mundo nos salvar. Louvado seja o Senhor. Louve ao Senhor, exalte ao Deus da nossa salvação. Que Ele nos abençoe.